Olá, meu irmão de estrada, simpatizantes do canal. A bênção de Deus recaia sobre todos vocês. A paz do Senhor. E hoje, nesta segunda-feira abençoada, nós trazemos para vocês, para nós, mais um episódio do quadro Palavra da Semana. E para esta semana, uma palavra de Deus para que nós possamos meditar. Nós vamos em Lucas 15. Eu acredito que você, meu irmão, você, minha irmã, já ouviu sobre esta palavra. Nós vamos falar a parábola do filho perdido. Então vamos lá. Lucas 15, de 11 em diante. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou mais digno de ser chamado de seu filho. 22. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Então, meu amado, aqui, nessa parábola, nesta palavra, nós podemos claramente enxergar que o nosso comportamento com Deus normalmente é desta forma. Nós pegamos tudo que é nosso e queremos aproveitar. Como muitos dizem aí, eu preciso aproveitar a vida porque ela é curta. Mais uma coisa eu trago para você refletir. A vida realmente é curta, mas a eternidade, ela é eterna. Isso é certo.
Então, nós fazemos o quê? Nós pegamos tudo que é nosso, tudo. Ainda mais quando jovens, né? Nós pegamos tudo, achamos que nós somos adultos, pegamos tudo e achamos que somos donos do nosso nariz. Mas nós, na verdade, não somos nada. Não somos nada sem o Pai. Não somos nada sem o Filho. E nós estamos lá. Nós estamos aí no mundo, aproveitando, fazendo tudo o que nos dá na telha. Só que nós esquecemos que nós temos alguém. Nós temos um Pai. E esse Pai, para nós podermos chamar Ele de Pai, nós temos sim que aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus como o nosso único e verdadeiro Salvador. Por quê? Porque nós só chegamos ao Pai através do Filho. É isso aí. Através de Jesus. Jesus é o caminho. O Jesus é que nos permite ter a herança de chamar Deus de Pai. Porque se nós não aceitarmos o sacrifício de Jesus, nós continuamos sendo apenas uma criatura de Deus. Deus, Ele nos ama muito, amado. Ele nos ama tanto, tanto, que Ele deu o seu próprio Filho por nós, para pagar o pecado. Então, o que eu venho aqui para que você reflita essa semana? Que esse jovem, assim como nós, fez o que fez, acabou com tudo que tinha, quando viu a necessidade. Por quê? Porque naquele momento em que ele foi trabalhar para um gentil, tratar de porcos, né? Que naquela época, o tratar de porco pelaquela cultura não era visto com bons olhos, né? Ele teve vontade de comer a comida dos porcos, aquilo que ele dava para os porcos, porque ele já não tinha como se alimentar, e ninguém, aqueles amigos lá do mundo, aqueles amigos lá que estavam com ele na hora do divertimento, na hora da farra, cadê? Sumiram. E o que ele pensou? Ele pensou que ele iria voltar para casa. Ele iria voltar para a casa do pai, porque os próprios funcionários do pai tinham pão à mesa. O pai tratava os funcionários com dignidade. E ele estava naquela situação desprezível, terrível ali, tratando de porcos com fome. E ninguém dava para ele nada e nada. Aí ele diz assim, que ele quer voltar, ser somente um empregado do pai. E que ele não seria mais digno de ser chamado de filho, porque ele pecou contra o pai e ele pecou contra Deus. E ele decide voltar. E ele está voltando agora para casa. Voltando para falar com o pai. Que ele quer ser apenas um funcionário. Mas o pai que com certeza estava esperando o seu filho, quando avista ele lá de longe, ele já começa a correr. E falar com você, correr, uma pessoa de idade, uma pessoa mais velha, correr naquela época para ele, naquela cultura, não era bom. Ainda mais uma pessoa com bens, né? Que ele tinha terras, ele tinha gado, né? E ele mesmo assim quebrou todos os protocolos e foi lá e abraçou o seu filho. E o seu filho foi falar para ele exatamente aquilo, que ele não era mais digno. O pai não quis nem saber, o pai perdoou o seu filho, porque ele estava ali perdido para o mundo. Ele estava morto para o mundo, mas estava agora de volta com o pai. E é exatamente isso. Essa oportunidade é que nós temos com Deus. Exatamente. Se nós nos arrependermos do que nós fizemos ou dos feitos, se
você aceitar a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, Deus estará sempre de braços abertos para te abraçar, para te ter nos braços e te dar o melhor. Só que para isso, meu amado, para isso, minha amada, depende exatamente das nossas atitudes. Nós temos que, com um simples gesto, em aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Feito isso, você já tem direito à herança de Deus, a herança de ter Deus como seu Pai. E isso, não existe preço para isso, amado. Não existe preço para isso, amada. Por quê? Porque muitas vezes a gente está ali aprisionado nas coisas deste mundo, e nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus quer para nós. E muitas vezes, até passei por isso, nós nos afastamos de Deus por causa do homem. E lembre-se, nada que um homem, que uma pessoa fizer para vocês, deve afastá-lo de Deus. Porque, independente do que aconteceu, eu tenho certeza que Jesus, ele não te decepcionou. Jesus está sempre ao seu lado. Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você o aceite como verdadeiro e único Salvador. Por que eu falo isso? Muitas vezes nós nos afastamos da palavra de Deus por pessoas do lugar do qual a gente frequenta, pelas atitudes dessa pessoa ou destas pessoas. E, amado, amada, mais uma vez, quem morreu lá naquela cruz para pagar o meu, o seu, o nosso pecado, foi Jesus Cristo. Por isso, eu falo para você, volta para a casa do Pai. Tenha comunhão com Ele. Como diz a palavra de Deus, a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E onde nós escutamos a palavra de Deus? Nós escutamos numa igreja. Por isso é importante que nós façamos parte de uma igreja. Por isso que nós precisamos ter comunhão com Deus. Deus inventou a igreja ainda antes de inventar o mundo, meu amado. Só que procure um lugar, procure um templo onde se prega a palavra de Deus. Porque costumes não nos salvam. Então nós temos que procurar viver a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus. Meu amado, minha amada, eu desejo que você tenha uma excepcional semana. Que Deus venha abençoar a sua semana. Que Ele derrame a sua unção e a sua bênção na sua vida, na vida da sua família. Que Ele derrama bênção sobre a sua vida no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida familiar. Que Deus venha conduzir a sua vida no melhor, em nome de Jesus, Pai. Eu peço e agradeço, Senhor, por esta semana, Pai, pela semana que se inicia, Senhor, em nome de Jesus, eu sou grato, e derrama, Senhor, a sua unção e a sua bênção sobre as nossas vidas. Por isso, meu amado, minha amada, eu desejo de coração uma excepcional semana na presença de Deus, e que Ele venha cada vez mais estar mais próximo. Tenha sempre uma relação
íntima com Deus, que não há preço para isso, querido. Fiquem com Deus.